Fala pessoal, tudo bem? Chegando com mais um Boletim Celeste aqui no canal do Valuzeiro neste dia 13 de junho de 2022. Vamos falar da partida de ontem, onde o Vasco derrotou o Cruzeiro por 1-0 no Maracanã. E também já vamos começar a falar da preparação do Cruzeiro que já se inicia no dia de hoje, pensando na partida em casa, na próxima quinta-feira, às 16 horas, contra a Ponte Preta pela 13ª rodada da Série B 2022. Vou pedir a você que vai chegando aqui no canal do Valuzeiro para que faça a sua inscrição, deixe ativada as notificações e também, após assistir o vídeo de hoje, deixe o seu like, deixe o seu curtir, caso tenha gostado do conteúdo. Pessoal, então já vamos começar a falar da partida de ontem no Maracanã. Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0, gol marcado pelo Getúlio na primeira etapa, aos 23 minutos da primeira etapa. Só conferir aqui se foi realmente aos 23 minutos da primeira etapa, o gol marcado, isso mesmo, aos 23 minutos da primeira etapa. Um jogo que começou muito disputado, o Vasco da Gama fazendo este papel de tentar abafar o Cruzeiro para cima, para dar uma satisfação para o seu torcedor que compareceu em grande número. Antes só passar a escalação do Cruzeiro, que entrou mesmo de uma das maneiras que eu projetava aqui também no canal: Rafael Cabral, Giovani Jesus, o zagueiro pela direita, Oliveira, Zé Ivaldo fazendo o zagueiro do lado esquerdo, no lugar do suspenso Eduardo Brock, Bidu, William Oliveira, Neto Moura, Léo Paz, Fernando Canezin, Edu e Jajá. O Cruzeiro entrou então dessa forma. O Paulo Pessolano acabou sacando o Rafa Silva do time com relação à equipe que havia iniciado contra o CRB. O jogo começa, jogo muito parelho, as equipes, coincidentemente, né, o Vasco chega, às primeiras oportunidades do Vasco são pelo alto, ali com o Gabriel Dias e também com o Anderson Conceição. O Cruzeiro responde com o Edu e também responde depois com o William Oliveira, com uma bola levantada lá para a área vascaína. E depois, aos 23 minutos, né, tem uma bola que o Zé Ivaldo aparece no campo de ataque, como de costume, como acontece na maior parte dos jogos do Cruzeiro. Os zagueiros, seja o Zé Ivaldo do lado direito, ou o Eduardo Brock do lado esquerdo, ou mesmo o Oliveira, sempre ajudam nessa construção. Não foi nenhuma novidade ele estar no setor do campo, naquela oportunidade, tentando ajudar o Cruzeiro a construir. Só que ele teve uma marcação dobrada, né? E aí, é claro, ali faltou mais agilidade, faltou uma percepção melhor do Zé Ivaldo, de que ele estava cercado, porque o Figueiredo está fazendo a marcação e o Matheus Barbosa, né, jogador que passou pelo Cruzeiro, fez uma boa partida pelo Vasco, acertando passes que, curiosamente, na época em que passou pelo Cruzeiro, ele não acertava nem de longe. O Matheus Barbosa faz essa pressão no Zé Ivaldo, que acaba perdendo essa bola, e aí o próprio Matheus Barbosa faz um ótimo passe para o Gabriel Peck, que acaba carregando essa bola com muita velocidade pela esquerda, aciona o Nenê. O Nenê chega à linha de fundo com... Ele não estava livre, a marcação, na minha opinião, do Oliveira está boa, mas aí a qualidade do Nenê, né? Aquele espaço que ele teve, para ele, é mais do que o suficiente para colocar a bola onde ele colocou. Eu vi, de uma maneira geral, muitos atribuindo que o gol saiu por conta de uma falha do Zé Ivaldo no campo de ataque. Eu considero o seguinte: o jogador Zé Ivaldo, onde ele perdeu a bola na metade para frente da intermediária já do adversário. Vocês imaginem se... Isso é a minha opinião, a minha análise, tá, pessoal? Respeitando todas. Vocês imaginem se todo jogo, todo jogador que perder a bola naquela região for gerado um lance de ataque e sair gols. Então, nós teríamos
sempre o jogador que perdeu a bola ali seria o responsável? Como eu vi aquele lance? Eu vejo que o Zé Ivaldo comete um vacilo, comete um erro individual, ele não percebe a marcação dobrando, repito, ele está frente a frente com o Figueiredo, mas aí quando chega o Matheus Barbosa, que é quem toma a bola, ele não percebe, então faltou ali uma percepção melhor desta aproximação. Os zagueiros do Cruzeiro ajudam na construção, então não é nada de novo ele estar naquela parte do campo onde ele estava. Então, faltou essa percepção. Agora, o caminho que a bola faz como um todo, houveram vários desencaixes na sequência. E é muito importante frisar, se você que está assistindo aqui esse boletim, olhar no replay do gol e congelar a imagem, no momento em que a bola do Nenê sai do pé dele, o Cruzeiro tem 5 jogadores dentro da área contra 3 do Vasco. Ou seja, ainda tem superioridade numérica. Então, como um todo, é uma construção. Isso é a minha opinião. Então, houve uma falha coletiva. E o futebol é assim mesmo, gente. Para acontecer os gols que o Cruzeiro tem feito, há também um desencaixe na marcação do adversário. Porque se não houver nenhum tipo de falha, não acontece o gol no futebol. Por melhor que seja o time, por melhores que sejam os jogadores da equipe. Então, houve esse desencaixe. Repito, não há nenhum jogador com tanta liberdade do Vasco da Gama. Foi uma construção de contra-ataque, digamos que assim, quase perfeita do Vasco da Gama, mas ainda assim, por questão de posicionamento, claro que o Paulo Pessolano, junto com a sua equipe, vai demonstrar os vários momentos, as várias oportunidades que essa bola teve para ser cortada, especialmente antes de chegar no pé do Nenê, porque quando ela chega no pé do Nenê, com aquele relativo espaço, repito, ele não estava sozinho, mas foi a única oportunidade no jogo que ele teve aquela janela para bater, e aí ele bate com muita qualidade. Ainda assim, os jogadores do Cruzeiro, se tivessem marcado o Getúlio e não a bola, teriam evitado o gol, mas todos acabam marcando a bola, e o Getúlio, você pode ver que ele ataca a bola, né? Ele não espera a trajetória da bola se completar. Tanto que o Bidu chega a fazer um movimento de cabeceio porque ele está olhando a trajetória da bola. Se talvez ali um dos zagueiros tivessem colado, né? Até porque também o Zé Ivaldo, aí, uma questão importante, no lance, ele retorna. Quando ele perde a bola, ele deveria ter voltado com mais velocidade, ele deveria ter voltado com mais agilidade. Porque no momento que a bola chega na cabeça do Getúlio, o Zé Ivaldo ainda ele está pisando na meia-lua da grande área. Então, como eu disse, entendo que foi uma brecha coletiva, né? Ali não entendo que foi a falha do Zé Ivaldo apenas, ela está também inserida, é claro, no contexto do gol marcado pelo Vasco da Gama, mas na minha opinião, pelo menos, ela não é o único fator. Repito, você imagina quantas bolas o Cruzeiro perde no campo adversário e, claro, essas bolas elas são tomadas no próprio campo adversário, o sistema defensivo como um todo evita. Então, se a gente for começar a fazer esse tipo de análise, perdeu a bola quase na grande área do adversário e foi o responsável por tomar o gol. Eu acho que foi o responsável todo o sistema e, é claro, a começar no início da jogada, que foi o Zé Ivaldo, e passou por outros atletas também. Bom, o primeiro tempo termina, eu acho que o Vasco foi melhor do que o Cruzeiro, especialmente depois que faz gol, não muito melhor, o jogo foi muito parelho, e é isso, o Cruzeiro volta para a segunda etapa, sem alterações, até uma coisa que não é muito comum, né, nesse tipo de situação, geralmente o Paulo Pessolano acaba mexendo, e ali aos 13 minutos, o Machado entra no lugar do Fernando Canezin, e o Rafa Silva entra no lugar do Léo Paz. Quando o Paulo Pessolano faz isso, ele acaba colocando o Machado como terceiro zagueiro, joga o Giovani Jesus para a ala direita e, com isso, ganha a presença ali do Rafa Silva, né? Está montado novamente o tridente de ataque. Eu acho que o Cruzeiro melhora e melhora significativamente com o Giovani Jesus passando
para a ala direita. Inclusive, ele cria uma situação que quase o Bidu consegue fazer o gol de empate, né? Ele bate uma bola cruzada, ganhando do Edmar do lado esquerdo, e o Bidu chuta o defensor do Vasco, salvo engano, foi o zagueiro, o Quinteiro, consegue salvar essa bola. O Thiago Rodrigues já meio batido no lance, nesse chute do Bidu, que não pegou tão bem nesta oportunidade também. Enfim, acho que o Cruzeiro melhora. Depois o Jajá, até preocupação, né? Uma suspeita de entorse no joelho esquerdo, sai deixando o campo até chorando. Fica a torcida para que não seja nada de mais grave. O jogador vai passar por exames de imagem provavelmente no dia de hoje, na reapresentação às 10 horas na Toca da Raposa. O Daniel Júnior acaba entrando no lugar dele. Depois o Rafael Santos, isso me chamou a atenção, entra no lugar do Giovani Jesus, e o Rafael Santos vai fazer a ala do lado direito, mesmo sendo canhoto, mesmo sendo um cara que joga do lado esquerdo. Aí talvez a tentativa do Paulo Pessolano de tentar usar um jogador com o pé trocado, né, me chamou a atenção. Em particular, ele tinha o Vagninho, caso quisesse também colocar mais velocidade daquele lado, mas também pode pesar, né? As últimas vezes que o Vagninho teve oportunidades, ele não correspondeu. Então, talvez um pouco da tentativa do Paulo Pessolano nesse sentido também com o Rafael Santos. É isso, o Cruzeiro, então, que acaba desta forma conhecendo a sua segunda derrota no campeonato, né? O Paulo Pessolano, que ontem fez 4 mexidas, não fez a 5ª mexida. Esta do Rafael Santos acabou sendo a última. Cruzeiro ainda que perde uma grande oportunidade com o Felipe Machado aos 42 minutos. Pega uma sobra quase na entrada da área, ela passa. Ele tirou bem do goleiro, mas acabou tirando muito e tirou o suficiente para ela ir para fora. Penso que o Cruzeiro produziu o suficiente para que o jogo terminasse pelo menos empatado, mas o Vasco da Gama fez um primeiro tempo melhor e na segunda etapa conseguiu se defender bem. Ainda teve uma grande defesa, né, do Rafael Cabral, numa cabeçada do Danilo Boza ali também já mais na reta final do jogo. Apareceu muito bem o Rafael Cabral aos 37, exatamente, aos 37 da segunda etapa. Então, desta forma, Vasco da Gama 1, Cruzeiro 0. O Vasco da Gama chegou aos 24 pontos, 4 pontos abaixo do Cruzeiro, muita celebração por parte da torcida vascaína, dos jogadores também, dá um entendimento do tamanho que era esta partida para eles e também o entendimento do tamanho da campanha do Cruzeiro. Evidentemente que não foi uma celebração qualquer, eles sabiam que havia que ali estava sendo derrotado o adversário que vinha de 8 vitórias consecutivas. Nós estamos falando de 24 pontos somados em 24 pontos possíveis, né? Então, uma celebração muito grande por parte dos torcedores do Vasco e também dos próprios jogadores, né, dentro de campo ali. Cruzeiro, então, já retornando aos trabalhos no dia de hoje, na Toca da Raposa 2, e iniciando a preparação para a partida de quinta-feira contra a Ponte Preta, no Mineirão, 16 horas, mais de 50 mil ingressos já foram vendidos. Cruzeiro Cruzeiro ficou 64 dias sem perder na Série B 2022. A última derrota havia sido no dia 8 de abril, na estreia contra o Bahia, primeira rodada. Então, foram 64 dias sem derrota nesta Série B. O Cruzeiro que havia perdido também naquela oportunidade no dia 19 de abril contra o Remo, 2-1 lá no Pará, mas aí o papo é Copa do Brasil. Em termos de Campeonato Brasileiro da Série B, o Cruzeiro, repito, ficou 64 dias sem perder, perdeu na 11ª rodada para o Bahia e perdeu ontem para o Vasco da Gama. Uma derrota que o Cruzeiro vai encerrar a rodada 3 pontos à frente do Bahia, 4 pontos à frente do Vasco, e hoje espera o que vai acontecer na partida entre Sport e Vasco da Gama na Arena Pernambuco, às 8 horas. O Grêmio, Sport e Grêmio, perdão.
O Grêmio tem 17 pontos, o Cruzeiro tem 28. O Grêmio é o quinto. Caso o Grêmio seja derrotado, a diferença do Cruzeiro para o quinto colocado permanece em 11 pontos. Caso o Grêmio vença o Sport, a diferença fica em 8 pontos. E caso o Grêmio empate, a diferença fica em 10 pontos. O Cruzeiro ainda vai ficar com uma margem aceitável para o quinto colocado. Só passar alguns números da partida de ontem, de acordo com o SofaScore, o Cruzeiro teve 62% contra 38% a posse de bola contra o Vasco. Foram 8 finalizações do Vasco, 14 do Cruzeiro, 2 no alvo para cada equipe, e desarmes. Aqui o Vasco levou vantagem neste número, 25 desarmes da equipe do Vasco contra 17 do Cruzeiro. Inclusive o gol do Vasco é proveniente de um desarme feito pelo Matheus Barbosa. Então é isso. O Cruzeiro chegou ao 30º jogo ontem, 21 vitórias, conheceu a sua 7ª derrota e são 2 empates. Cruzeiro que segue 100% dentro de casa, continua ainda como o visitante mais indigesto, mas ontem acabou conhecendo a sua derrota. Considero que algo que o Cruzeiro não vai conseguir ficar acima de 80% de aproveitamento durante todo o campeonato. A equipe teve os seus problemas ontem, especialmente na primeira etapa, muitos erros de saída de bola, mas isso, é claro, ocasionado também pelo adversário, né? Temos que reconhecer o mérito do adversário em atrapalhar isso. O próprio Paulo Pessolano falou, algumas tomadas de decisões acontecem, e eu acho que o Cruzeiro já fez, inclusive, partidas talvez do mesmo nível nesta Série B e tenha vencido. Ontem não foi o suficiente, acho que o empate ficaria de bom tamanho pelo que o Cruzeiro fez, pelo que o Vasco fez, mas o futebol, o que conta é a bola na rede. O Vasco foi eficiente quando teve a sua oportunidade clara, né? Que foi realmente aquela finalização dentro da área do Getúlio de cabeça, e desta forma conseguiu ganhar os 3 pontos. Cruzeiro, então, vivendo a expectativa, vamos ver o que acontece, o resultado do exame do Jajá. Fica torcida para que não seja de nada mais sério com o jogador, que é muito importante na temporada. E grande público na próxima quinta-feira, diante da Ponte Preta, às 16 horas no Mineirão, mais de 50 mil. Cruzeiro indo jogar em casa. Repito, Cruzeiro que tem 100% de aproveitamento até aqui, 5 jogos, 5 vitórias, vai fazer a sua 6ª partida. Eu volto amanhã no canal do Valuzeiro com mais Boletim Celeste. Vem comigo, tô contigo. Um abraço.